Começamos esse vlog numa quinta-feira com as apresentações do Islã. Achei fofo. Você? Joara, eu tô junto com a Sofia, eu quero emoção. Joara quer emoção. A gente tem que emocionar, hein, poetas? Bora. E levanta a mão também, todo mundo que tá assistindo, pra ela saber que ela tem mais 10 segundos. E aí, quando bater 10 segundos, se a poesia estiver continuando, a gente desconta os pontinhos, pra dar tempo de todo mundo recitar. É isso. E bora? Por muitas vezes me senti inferior, e faz sentido, já que tudo ao meu redor me diminuía. Eu me lembro de cada vez que ser preto me atrapalhou e me fez lidar com coisas que eu não entendia. É 2 vezes mais cansativo ter que ser 2 vezes melhor. E eu me acostumei com esse esforço e com cansaço. Me acostumei a ser mais só, me acostumei com medo, me acostumei a duvidar da qualidade de tudo que eu faço. O jeito como atingiram minha autoestima é complexo. Não é só sobre gostar ou não dos meus traços. Vai além de me questionar se eu satisfaço no sexo. Não é só o desgosto com meu reflexo ou o pavor do fracasso. Me obrigaram a ser mais duro comigo mesmo, mas ao mesmo tempo me convenceram de que com a minha aparência eu ameaço. Fui obrigado a lidar com a autossabotagem e com outras pessoas que tanto querem me ver aos pedaços. O que é que esperam de mim? Por que é que eu tenho que ser de aço? Por que é que eu tô tão fudido se eu não for tão forte? Por que é que eu tô na linha de frente de tantas guerras? Por que é que eu sou obrigado a lidar com a morte? Je ne sais pas très bien d'où vient ma famille, mais je sais qu'on ne devrait pas parler le portugais. Je connais 5 langues européennes, mais je ne peux pas nem même imaginer quelle langue il parlait. Olha pra mim, nascido num país americano, falante nativo de um idioma europeu. Minha família veio de um país africano. São 3 continentes. E no meio deles tem eu, que por muitas vezes me senti inferior, e faz sentido demais, já que nada aqui foi feito pra mim, já que diariamente eu percebo que tô num lugar hostil, já que diariamente eu me lembro que não sei de onde vim, já que o fim tá sempre tão perto de quem se parece comigo, e eu não consigo pensar que é certo se acostumar, já que eu vivo em constante estado de alerta, com tantos problemas diferentes que eu não posso simplesmente ignorar. Insegurança financeira, habitacional e alimentar. O medo da miséria me deixa noites virado. Eu me sinto culpado se não estou trabalhando. E também quando saio de casa não muito bem arrumado, eu vivo preocupado com o presente, com o futuro e com o passado. Eu me sinto alguém de sorte por não estar morto. Eu me sinto um alvo mais fácil para os vícios. E às vezes penso que por ser pobre não mereço conforto. É isso que é meritocracia. Porque eu sei que passei por coisas que eu não merecia. Eu não posso nem dizer que sou meu maior inimigo. Existem pessoas que me odeiam muito mais do que eu jamais poderia. É isso que é meritocracia. Os dilemas de um jovem latino-americano, brasileiro, afrodescendente, nascido na periferia. Poesia tarja preta, mas não precisa de receita pra me ouvir recitar. Eu sou neto de Francisco, antes de Pereira, filho, Silva da Maria Mozarina. Eu peço bênção aos meus avós para poder continuar. 2 nordestinos, pra eu ser ainda mais preciso. Sou lá do Ararimpe, Ceará, terra de Cordel, Lampião e Pai de Cício, que abençoou a escolher difícil pra sobreviver entre os é difícil dessa vida melhorar. Foram anos de luta, até que os dias de glória pudessem chegar. Vendendo seu tempo pra fazer dinheiro, gastaram saúde pra comida em casa nunca faltar. Mas eu sei que eles estão felizes, pois todas suas crias estão vivas e registrado na memória do tempo todos os ensinamentos que sou grato e irei honrar. Me desculpe pelas vezes que eu errar. Eu nasci em 1994, o mundo já estava assim um caos, então quem devemos culpar? Cada escolha, uma subversão, diretriz em direção, caminharemos para uma nova monarquia, onde a tua hipocrisia será rei e a tua ignorância será rainha. Povo da corte, democracia e a falta de informação se alimentando da mente de criancinhas quando descobre que ali na prática não é igual eles viram na teoria. O próprio comandante da rota assumia que a abordagem em bairros óbvios não é a truculência do que fazem nas periferias. Se olhasse mais pela janela e menos na tela, veria, saberia e entenderia. Porque nas escolas não querem filosofia, alguém ou sociologia. Português você só precisa saber falar. Passa de ano sem saber ler nem escrever, fica mais fácil de concordar. Matemática,
pra contar o dinheiro do patrão, os 10% da salvação e ainda tem que se ajoelhar. A tradicional brasileira família, eu acreditava que era o povo indígena, mas é onde o pai abandona a filha e deixa o filho sem registro pro mundo inteiro. Esse mesmo menor vai crescer na revolta, vai vir te assaltar, levando tua arrogância, tua ignorância e não teu celular. Te acertar com a bala na testa, com a verdade que te dói aceitar. Que se o homem engravidasse, o aborto já seria legalizado. Deus Pai, Abajavé, Alá, Amor, Monete, Horus, Budá, Odin, Maomé, Tupã, Bassai, Abraão, Vishnu, Oxalá, Orumari. Não importa pra ser adulto. Essa é pra todos, sem exceção. Como estava na parede de um campo de concentração. Se existe um Deus, ele terá que implorar o meu perdão. Vamos pegar esse circuitinho, ó. Em vez de ter painel LED, eu tenho uma bateria e um resistor. Para facilitar ainda mais, a bateria com resistência interna que eu posso desprezar. Tá, ideal. Aí eu pergunto para vocês, né, qual é a corrente e qual é a tensão do resistor? Hino, corrente do resistor, tensão do resistor. Não, tensão no resistor é mais fácil, quanto vale? Só tem a bateria e o resistor, tensão no resistor, 5 Então, voltando à programação normal, após essa grande batalha do Islã, só para contextualizar, eles fizeram esse concurso e foi a primeira vez em que eu estive lá. Eu fui com o convite da minha best, a Hila. Foi incrível, eu me voluntariei para ser uma das juízas e saí servindo 10 para todo mundo, porque era cada poesia uma maior que a outra. Caso vocês queiram saber mais sobre esse grupo, essa parte, né, da nossa cultura, eles são muito bem formados aqui e tem um grande lugar de destaque dentro das considerações de artes na seção poesia aqui no Brasil. Então, na internet vocês vão encontrar muita informação sobre eles e boa parte são relevantes para a formação da galerinha aí que tem interesse em poesia. Aí sou eu estudando na biblioteca do Instituto Butantan. Se você reparar, tá uma luz branca no canto inferior esquerdo da minha tela. É que a película ainda estava quebrada e eu ainda não tinha removido ela. Então, brincou em cima da câmera e vai ficar com esse shot de luz aí por um bom tempo. Basicamente, eu estou organizando o outro experimento de física experimental para realizar os experimentos no laboratório. Então, eu estava um pouco confusa porque eu não sou muito boa com circuitos e, na verdade, eu acho que todo mundo tem um pouco de dificuldade para materializar a forma com que vai montar o circuito para poder coletar os dados e fazer as análises. Então, é um processo árduo e denso, requer bastante atenção. Tá, então, basicamente, o experimento dessa vez, ele consiste em calcular. Não tá claro pra mim ainda o que eu tenho que calcular, mas eu tenho que criar esse sistema. Então eu vou precisar de 2 voltímetros, a pilha e 2 resistores. Um deles variável e um de proteção, que seria o R1. A questão é, eu vou ter que ligar um dos voltímetros em paralelo com o resistor de proteção e o outro voltímetro em paralelo com a pilha. E esse resistor variável, não sei bem como é que eu vou resolver isso ainda, mas tá dentro do jogo. Então, por fim, só um adendo interessante sobre as instalações. Se vocês repararem, olha que ambiente incrível, tá? Então, o Butantan, ele serve pra gente, eu imagino que seja pra toda a comunidade, não necessariamente a comunidade USP, um espaço de estudo. Então, é um lugar que tem ar-condicionado, é um lugar bonito, como a gente consegue ver, é amplo, tem uma mesa gigantesca e você só precisa entregar um documento com foto e fazer a solicitação da sala. Então, você escolhe onde você quer estudar e não tem, assim, um prazo limite de utilidade da sala. Fecha às 6 horas da tarde, então até 6 horas você precisa deixar a localidade ali, o lugar, mas é suficiente, né? E é um lugar extremamente silencioso, tá? É maravilhoso e tem até uma copa para você tomar um cafezinho ali no momento de bater aquele soninho gostoso. Bom, agora eu tô indo pro laboratório.
A galera do meu grupo tá todo mundo doente, é um grupo de 3, então só tem eu. Bem, eu vou fazer o experimento. Primeira vez em que eu vou pro lado sozinha realizar coleta de dados. Então, é uma experiência. Vocês estão vendo uma luz, uma faixa? É que minha película trincou e bem em cima da câmera, então é isso. Olha que brilho. Vai diminuir aqui. Vambora, meu óculos tá sujo pra caramba. Então aqui sou eu montando o setup. Os fios vermelhos indicam a entrada da corrente e os fios pretos a saída. Não necessariamente eles exigem essa configuração para poder funcionar. Então eu posso usar o preto para saída ou o inverso, o preto para entrada também. Então as cores são só para a gente se localizar, mas não exercem influência nenhuma no sistema. Aí foi um sistema em série, né? Trabalhei com um sistema, um resistor, uma pilha e um amperímetro. Na verdade, 2 voltímetros no caso. Então essa é a configuração final do sistema, e depois disso eu só queria fazer nada. E daí, passando de volta para casa, eu vi uma graminha que eu adoro, ela é muito macia, ela tá muito próxima da minha casa. Aí eu sentei lá e fui curtir a brisa, né? A brisa da natureza, ouvir os pássaros, e passei um tempo gostosíssimo deitado, sem fazer nada na grama. No seguinte, eu fui para o Museu de Zoologia. Eu estou fazendo uma matéria da USP no museu, né? E é um dos museus mais incríveis que eu já estive em vida. Ele é um museu naturalista, então a gente tem muitos organismos empalhados, a gente tem acesso a muita coisa. A gente tem aves, tem mamíferos, tem répteis, tem fósseis de dinossauros, tem... Cara, é incrível, eles têm um acervo que chega a ser loucura. É uma das matérias mais gostosas que eu tenho feito durante a graduação. Só a viagem que é um pouco longa, demora cerca de 2 horas, e eu pego transporte público. E aí é um pouquinho dele, né? A gente vai fazer um tour brevemente por ele agora. Eles têm muitas borboletas e são coisas absurdas de lindas, sabe? Aprendi a diferença entre uma borboleta e uma mariposa. E tem muito cartão informativo, então a gente tem... É um lugar perfeito para se aprender sobre a natureza, porque além de você ter acesso aos textos explicativos, você tem o objeto, né, ali em mãos, de certa forma. Obviamente você não pode tocar, porque contaminaria e estragaria o material. Mas é a mesma coisa, é aquilo, ver com os olhos e não toque com as mãos. Então é incrível a quantidade de coisas que tem aí dentro, é um lugar fantástico. Basicamente, essa matéria ela consiste na curadoria, né? Eu estou aprendendo sobre a curadoria de museus naturalistas. Então, é uma matéria bem gostosa mesmo, ela não exige tanto dos alunos. Os modos avaliativos são apresentações, então é muito mais gratificante, sabe? É gostoso. Eu sinto que a gente aprende mais quando trabalhamos com apresentação de informações do que provas e coisas assim. Então, eu estou extremamente encantada com ela e, particularmente, antes de qualquer coisa, eu sempre gostei muito de dinossauros, né? Então, eu quase mudei ali pro ramo da paleontologia. Fazendo essa matéria agora, eu me sinto até um pouco próximo dessa ideia de novo, sabe? Eu tô vivenciando o que poderia ter sido caso eu tivesse escolhido essa área para carreira. Mas é realmente um trabalho excepcional, é incrível. A gente tem informações de que não são só registros históricos que esses organismos guardam, sabe? Eles também fornecem informações para resolução de problemas. Por exemplo, quando o Covid surgiu, né, houveram muitos pesquisadores que foram atrás do progenitor do vírus e coisas e tal em arquivos museológicos, né? Obviamente eles não estavam para exposição, eles estavam guardados, e daí eles só requisitaram o material e houve o estudo. Então, vai muito além do só exposição, sabe? E eu tenho aprendido bastante lá. A gente tem acesso a esses ursos, então a gente tem organismos de todos os lugares do mundo, assim. Esse é um crânio de uma baleia, e daí a gente passa por essa seção de golfinhos. É um lugar excepcional. Eu vou deixar vocês curtirem a viagem, tá? É isso.
Então, só para fechar essa primeira parte, aí está a sala de aula que literalmente fica dentro do museu em um dos auditórios. Incrível.